O mundo precisa de mães. O mundo precisa de cientistas, mulheres na política. O mundo precisa de mulheres generais. O mundo precisa de mulheres médicas, enfermeiras. O mundo precisa de professoras, artistas. O mundo precisa de poetisas. O mundo precisa das mulheres ocupando as mais importantes posições na sociedade. Mas o mundo precisa, acima de tudo, de mães. Mães que aceitem o desafio de, apesar de seus erros, apesar de suas limitações, apesar de seus desafios, continuar cumprindo a sua missão de mãe, a sua maternidade. Gostaria que você lesse comigo ou ouvisse a leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Gostaria de falar com você hoje a respeito da história de Sara. Este é um sermão diferente. É um sermão que não estou acostumado a pregar. As minhas ovelhas em Paraguaçu Paulista vão perceber a diferença. É um sermão biográfico. Quero falar um pouco a respeito da história de Sara e de sua maternidade. O texto que acabamos de falar nos traz a respeito do seu papel como uma crente, como uma mãe, como uma mulher que, apesar das dificuldades e de seus erros, conseguiu cumprir aquilo que se propôs na sua maternidade, enquanto mãe. Mas antes disso, gostaria de perguntar a você, uma vez que pretendo responder exatamente esta pergunta à luz do texto lido e de outros que também serão abordados, e eu gostaria que você pudesse, depois dessa pregação, abrir a sua Bíblia e ler toda a história que está em Gênesis capítulo 11 até o capítulo 23, que é a história de Sara, assim como a história de Abraão, parte da história de Isaac. As mulheres temem ser mães hoje, boa parte delas pelo menos, por causa de seus erros, por causa mesmo da possibilidade de errarem. Os erros, pergunto, desabilitam uma mulher para ser mãe? Você precisa ser a mulher perfeita, uma super-heroína para ser mãe? O que a Bíblia ensina a este respeito? A Bíblia nos traz a história de Sara. Sara foi uma mulher que foi mãe com a sua idade já avançada. E será que Sara errou? Será que Sara cometeu erros? Será que estes erros cometidos por ela fizeram com que ficasse desabilitada para cumprir a sua missão de mãe? Hoje, data em que esta pregação é feita, é Dia das Mães. Muitas mulheres olham para o passado e se perguntam: será que fiz tudo o que pude fazer pelos meus filhos ou pelo meu filho? Será que fui a mãe que eu deveria ser? Dificilmente uma mulher estará completamente satisfeita com o papel desenvolvido, com o seu desincumbir-se desta grande responsabilidade da maternidade. Porque as pessoas cometem erro. E as pessoas, de uma maneira geral, cometem erro, e as mães, de uma forma muito especial, também cometem erros. Mas esses erros seriam capazes de fazer com que a mulher fosse desabilitada para ser mãe? Nós trabalhamos exatamente na resposta negativa a esta pergunta. Seus erros, esse é o nosso tema, seus erros não desabilitam a sua maternidade. Seus erros não desabilitam sua maternidade. Gostaria que olhássemos para a história de Sara para ver a verdade desta declaração. Em primeiro lugar, Sara errou. E como errou? Sara errou bastante. Sara errou sozinha e Sara errou com seu marido. Com seu marido, Sara saiu da terra em que vivia, em Ur dos Caldeus, para a terra prometida, mas não foi diretamente para o lugar que deveria ir. Ao invés de seguir rumo a Canaã, rumo à Palestina, eles foram para Arã.
Mas Abraão e Sara também erraram quando, ao invés de deixar a sua parentela, ele levou a parentela consigo e ainda foi habitar no meio de seus parentes, juntamente ao seu pai, em Harã. Depois disso, o que mais aconteceu? Sara mentiu para Faraó, assim como seu marido Abraão. Esses são erros que Abraão e Sara cometeram juntos. Eles mentiram para Faraó dizendo que Sara não era a sua esposa, mas a sua irmã. E depois repetiram essa mesma mentira para Abimeleque. Eles falaram para Abimeleque que Sara não era a esposa de Abraão, mas a sua irmã. É óbvio que esta era uma meia-verdade, portanto, uma mentira e meia, que era o seguinte: Sara era filha de Terá, mas não era a filha da mesma mãe de Abraão. Abraão também era filho de Terá. Eram, portanto, meio-irmãos. Arrisco dizer até que cresceram juntos. Sara e Abraão sempre estiveram próximos. A vida de Sara e a vida de Abraão dificilmente poderia ser contado sem mencionar um e outro. Eles erraram juntos, eles mentiram juntos, eles foram para o lugar que não deveria. Mas Sara também errou sozinha. Como? Primeiro, Sara riu de Deus. Você já pensou alguém rir de Deus? Deus fala com você e, como resposta àquilo que ele falou, você dá risada. Mesmo que apenas dentro do seu coração você dá uma sonora gargalhada e pensa: será que Deus caducou? Será que Deus já está sentindo o peso da idade, o peso da eternidade? Qual será a idade de Deus? Sara deu risada quando Deus havia prometido que daria um filho a eles, Abraão e Sara, do próprio ventre de Sara. Mas também Sara errou quando entregou Agar para seu marido, para que Agar fosse uma concubina para Abraão, para que Abraão tivesse filho dele próprio, consanguíneo, já que ela não era capaz de conceber. Essa história ou esses erros nos ensinam algumas coisas. Primeiro, que nós não devemos condenar Sara. Sabe por quê? Porque assim como Sara, nós erramos. Você que é mãe, você pode olhar para a história de Sara e se perguntar: será que Sara fez de tudo o que poderia fazer, o que poderia estar ao seu alcance, para que a promessa de Deus se concretizasse em sua vida? Não é o que nós olhamos aqui? Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mas essa fé de Sara não foi uma fé perfeita. Ela, sem entender exatamente quais eram os planos de Deus, ela quis dar uma mãozinha para Deus. Mas quantas vezes nós também queremos dar uma mãozinha para Deus? Não condene também as outras mães por errarem, e não condene a si mesma por errar. As mães erram. Sara errou. Rebeca, sua nora, errou também. Lia, Raquel, as esposas de Jacó, seu neto, neto de Sara, erraram. As mães erram. Então, como é que nós podemos condenar o erro de uma mãe, sendo que todas as pessoas também erraram? Às vezes as mães são julgadas e condenadas por coisas até triviais, que estão longe de ser como Sara, que entregou uma outra mulher para ser a concubina de seu marido, ou que mentiu expondo a si mesma ao adultério. Então, se ela errou, se você errou, se todos nós erramos, e vemos que o erro não foi a última palavra da Bíblia sobre a vida de Sara, não deve também ser a última palavra nas nossas vidas, não deve ser a última palavra na sua vida e na minha também não. Portanto, o que esse ensino ensina? O que este texto nos ensina, essa vida nos ensina? Que nós devemos ter empatia pelas pessoas que erram, por aquelas mães que estão tentando acertar, por aquelas mães que estão se esforçando enquanto erram para fazer aquilo que é certo. É óbvio que nós não estamos dizendo que devemos elogiar o erro. Nós devemos reconhecer o erro, mas devemos reconhecê-lo considerando que Sara errou, que você erra, nós erramos.
que aquela mulher que hoje é avó, bisavó, cometeu erros quando era apenas mãe. Aquela mulher que hoje é avó cometeu erros quando foi mãe. Assim como comete hoje erros quando é avó, quando é bisavó. Ou você que ainda não teve filhos, você também já cometeu erros antes disso. Esses erros serviram para desabilitar a sua vida? Não. Não aconteceu com Sara, não deve acontecer com você. Segundo lugar, Sara errou, mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Às vezes nós não temos misericórdia do outro, mas Deus tem misericórdia com a gente. Deus, em primeiro lugar, perdoou Sara. Por que nós sabemos que Deus perdoou Sara? Porque Deus não abandonou Sara. Ele continuou servindo-se de Sara, uma mãe imperfeita, uma mulher com dificuldades, com lutas, com desafios, com imperfeições, e permitiu que ela fosse o que de fato ela se tornou, como a ancestral de nosso Senhor Jesus, como a mãe do povo de Israel. Deus perdoou Sara. E Deus também fez mais. Em sua misericórdia, ele não apenas perdoou Sara, mas ele ainda protegeu Sara dos efeitos de suas mentiras. Ao invés de entregar Sara a uma situação de adultério com Faraó ou com Abimeleque, Sara foi poupada e protegida. O próprio Deus interviu na vida de Sara, trazendo sonhos a Faraó, a Abimeleque, revelando aquilo que Sara estava ocultando, no benefício dela própria, no benefício de sua família. Quantas vezes Deus nos protege dos efeitos dos nossos pecados? Quando nós nos colocamos sob um risco de perigo, Deus vai lá e nos protege. Quantas vezes as mães podem falar que colocaram seus filhos sob uma situação de perigo e Deus foi lá e protegeu, guardou, zelou? Por quê? Porque Deus é misericordioso. Por quê? Porque Deus é gracioso. Por quê? Porque a última palavra nas nossas vidas não é o nosso pecado, mas é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. E tem mais. Deus não apenas perdoou Sara, Deus não apenas protegeu Sara e sua família, Deus também recompensou Sara. O que nós olhamos aqui no texto, meus irmãos? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus não apenas teve misericórdia no sentido de deixar de dar a Sara o que ela merecia, que era enfrentar as consequências de seus erros, mas Deus também deu a ela o que ela não merecia. Deus a recompensou abundantemente. Não colocou medida em suas bênçãos. Abençoou prodigamente. Esse texto, a história de Sara, nos fala muito mais sobre o caráter de Deus do que o caráter de Sara. Deus está aqui nos ensinando, desde o início, a doutrina de sua graça. Ele é gracioso conosco. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Ele é misericordioso conosco. Misericórdia é quando ele deixa de dar algo que nós merecemos, que é o castigo pelos nossos próprios pecados. Mas ele o faz porque os nossos castigos foram levados por Jesus Cristo na cruz. Jesus morreu por Sara. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Você que recebeu Jesus no seu coração, saiba e tenha a convicção que os seus pecados foram levados por Jesus na cruz do Calvário. Deus nos perdoa. Deus perdoa você. Deus tem misericórdia com você. Deus tem misericórdia comigo. Quantas vezes na nossa vida nós já não experimentamos o que Sara experimentou? Deus nos perdoando. Deus nos protegendo das consequências dos nossos erros, da nocividade das nossas ações, do perigo das nossas palavras. Quantas vezes Deus nos recompensa, apesar de que Ele mesmo faz com que nós queiramos fazer o bem, e Ele mesmo nos capacita a fazer o bem, e Ele mesmo cria as circunstâncias para nós fazermos o bem. É Deus que faz tudo isso e mesmo assim Ele nos recompensa. Deus olhou para a fé de Sara e viu como a fé dela era imperfeita.
Deus olha para a nossa fé e vê como a nossa fé é imperfeita e mesmo assim ele nos recompensa. Mas em terceiro lugar, nós vemos que Sara errou. Deus teve misericórdia de Sara. Em terceiro lugar, Deus recompensou Sara. Eu fiz menção nisso no tópico anterior, dizendo que Deus teve misericórdia, e ao Deus ter misericórdia, essa misericórdia se manifesta também por meio de Deus recompensar Sara, e aqui eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais. Primeira recompensa de Deus sobre Sara: Deus não revogou sua promessa. Ele começa prometendo lá no início da história, sobretudo em Gênesis 12, depois ele vai repetindo essas mesmas promessas, fala: vou abençoar a tua posteridade, vou fazer de você uma grande nação, de Sara procederá muitos povos, reis, nações procederão, ela será mãe de muitas nações e ela será mãe do povo de Israel, ela se tornará, como nós veremos, a ancestral de Jesus, porque nela será chamada a santa semente que esmagaria a cabeça de Satanás, conforme prometido em Gênesis 3,15. E tudo isso por meio de uma fé vacilante, por meio de uma fé que por vezes se mostrou incrédula, por meio de uma fé que quis ajeitar os planos de Deus, por meio de uma fé que deu risada dos planos de Deus, porque a fé dela era tão imperfeita, como imperfeita também é a nossa fé. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes nós no nosso coração olhamos para o texto bíblico e pensamos: Deus não vai fazer isso. As promessas de Deus não vão se cumprir. É impossível Deus agir dessa maneira. Nós não agiríamos dessa maneira, então Deus não deve agir desta forma. Mas tudo isso, irmãos, deve ser repensado. A fé de Sara foi recompensada. Sara, pela fé, pôde ser mãe. A sua fé tinha dificuldades, mas Deus não revogou a sua promessa para Sara, apesar dos erros de Sara. Mas Deus também entregou a Sara um dos melhores filhos que a Bíblia pôde descrever, Isaque. Isaque, já na sua infância, na sua adolescência, foi oferecido para ser sacrificado a Deus. O coração de Abraão estava temeroso. Eu não sei como deveria estar o coração de Isaque quando colocado no altar para ser sacrificado. Possivelmente você e eu, na fase adulta, iríamos ficar rebeldes, pensando: eu não quero servir um Deus que me manda matar. Eu não quero servir a um Deus que manda um pai matar o próprio filho. Eu não quero servir a um Deus no qual Deus manda um pai sacrificar seu filho simplesmente para testar-lhe a fé. Porém, Isaque é conhecido nas Escrituras pelo seu temor. Isaque, quando encontra-se com Rebeca, ele estava no campo orando. A palavra meditar, que é a palavra que nós temos traduzido na nossa Bíblia no português, significa também orar e não apenas meditar. Ele estava em conexão com Deus quando Rebeca, sua esposa, veio se aproximando para ser conhecida por ele. Veja que Isaque foi um dos melhores filhos que a Bíblia tem a oportunidade de descrever. Ele era também temente a Deus. E um ponto interessante na vida de Isaque é o seguinte: Abraão e Sara orientaram. E no caso específico de Abraão, Abraão escolheu a esposa para Isaque e Isaque aceitou. Se pensarmos na próxima geração, Esaú escolheu uma esposa especialmente para desagradar seus pais. Ele selecionou uma ismaelita, porque soube que seu filho Jacó, ou seu irmão Jacó, indicado pelo próprio pai Isaque, tinha ido para a terra de seus ancestrais para casar-se com alguém dentro da família. E então Esaú, percebendo que isso iria agradar seus pais, ele faz uma coisa exatamente oposta para desagradar, para causar amargura nos pais. Quantos filhos não são assim? O filho olha para aquilo nem lhe dá tanto prazer assim, mas ele vai fazer porque aquilo causará amargura no coração de seu pai, amargura no coração de sua mãe. Mas Isaque, ele sequer opina no texto bíblico sobre sua esposa. Ele é obediente, ele quer fazer o que seus pais mandam. Perceba, portanto, que Isaque, embora
Sara ainda já não estivesse viva na época de seu casamento, Isaac é consolado do luto da sua mãe com as bodas que lhe estavam sendo reservadas para aquele momento. Mas o que eu quero demonstrar com isso que são evidências do tipo de filho que Isaac era. Uma mãe que teve uma fé tão vacilante, ainda assim teve um filho tão abençoado. Mas ela também teve a recompensa de se tornar mãe de nações. Juntamente com Eva, que foi a mãe da humanidade, e Maria, a mãe do Salvador, Sara é considerada a mãe de Israel, a mãe do povo judeu. Se existe o pai Abraão, existe também a mãe Sara. Ela é considerada e registrada de forma muito especial como a ancestral de Jesus. A santa semente passa não no ventre de Agar, mas no de Sara. Sara também é a única mulher da Bíblia que teve a idade registrada quando morreu, 127 anos. Nenhuma outra mulher nas Escrituras teve este registro. Sara teve. Sara é considerada de forma especial nas Escrituras, mas ainda assim foi uma mãe imperfeita, com dificuldades, com desafios, com lutas. É óbvio que você pode estar até pensando, pastor, esse negócio de dizer a idade da mulher não era uma coisa muito... seria hoje uma coisa não muito legal. Hoje é uma coisa não muito legal. Na época em que Gênesis foi escrito, seria um privilégio. Nenhuma outra mulher tem a idade registrada. Sara teve. Sara foi uma mulher importante. Sara foi uma mulher amada. Amada por Deus. Concluindo, meus irmãos, os erros de Sara não a desqualificaram para ser mãe. Por quê? Por causa da graça de Deus. Não são as virtudes e nem os defeitos que fazem com que o resultado de uma maternidade abençoada aconteça, mas a graça de Deus nas nossas vidas, na sua vida e na minha vida. Mas também esta graça é oferecida para abençoar você. Não é apenas Sara. Essa não é apenas a história de Sara, essa é a história da sua vida. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história da vida das nossas famílias. Essa também pode ser a sua história, sobretudo se você ainda não faz parte do povo de Deus. Esta bênção é reservada para o povo de Deus. A maternidade, uma maternidade abençoada, apesar dos erros, que não desqualificam a mulher, mas mostram a qualidade da graça e da misericórdia de Deus. Por isso nós dizemos, desde o início desta mensagem, seus erros não desabilitam a sua maternidade. E observamos a história de Sara, a biografia de Sara, que se encontra registrada em Gênesis capítulo 11 até o capítulo 23, no finalzinho do capítulo 11, até o início do capítulo 23. Nós vimos na sua vida que Sara errou. Vimos também que Deus teve misericórdia. E vimos também que Deus recompensou Sara. O mundo precisa de mães que aceitem o desafio da maternidade, apesar de seus erros. O mundo precisa de mulheres que queiram ser mães, que errem de novo, mas que se apoiem na graça e na misericórdia de Deus. Você é convidada exatamente para repetir esta manifestação na vida de Sara. Ser uma mãe imperfeita, mas que recebe a bênção de Deus. Você quer aceitar este desafio? Esse é o desafio das Escrituras. Você está sendo desafiado neste momento. Que Deus te abençoe, que abençoe seu lar, que abençoe sua família. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pelas mães que temos na nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, por aquelas irmãs que desejam ser mães, sobretudo para aquelas que desejam e não têm tido ainda a bênção da fertilidade. Nós pedimos que a tua bênção permaneça em sua vida, que o Senhor no tempo oportuno possa responder positivamente à oração das nossas irmãs e das suas famílias. Pedimos, Senhor, também, que tu continues a sustentar os filhos e as mães da nossa igreja, da tua igreja.
Pedimos a tua bênção para os lares dos nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Permaneça conosco. Amanhã temos grupo de discipulado. Se você faz parte da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, leia as respostas, leia as perguntas que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, veja as nossas mensagens, participe, compartilhe, espalhe a palavra de Jesus com seus amigos, com seus conhecidos, e que Deus assim te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja no seu lar. Amém.